Bem, nesse vídeo eu quero fazer mais alguns exemplos para abertura e leitura de arquivos. Se eventualmente nós quisermos ler dois ou mais arquivos, né, o procedimento é similar à leitura de um arquivo. Nós temos que fazer aí a declaração das variáveis que vão ser lidas e atribuir então os números de identificadores, né, para cada arquivo. Lembrando que aquela ID do identificador, né, ela é uma ID que varia de 1 até 511, certo? Então, por exemplo, aqui já no meu Visual Basic, né, já está configurado com essa opção aqui, que é a Option Explicit, que é a opção para que caso a gente defina um, caso a gente use, né, faça menção a uma variável uh, que não foi definida, né, que não foi declarada, ele possa avisar para nós, senão ele acaba dando erro no tempo de execução. Bom, mas essa opção ela não é obrigatória, certo? Mas vamos fazer então o nosso programa, né? Então vamos criar um programa chamado sub, vamos dar um nome para ele de leitura, leituras, vamos chamar assim. Abre e fecha parênteses e aqui já entra com o end sub automático. Eu vou declarar variáveis, né? Que é uma variável x, né? Single e y single também, tá? E aí eu vou dar um comando para ele abrir. No meu caso, eu vou copiar e colar o caminho do meu, né? Vou usar o comando open e eu preciso colar o caminho do meu, onde está o meu arquivo. No caso que eu criei dois arquivos, são os arquivos arquivo 1 e arquivo 2 txt, né? Meu arquivo 1 txt tem só um pequeno texto escrito no primeiro arquivo e o arquivo 2 txt tem um segundo texto aqui. Então eu tenho que copiar, vou selecionar o caminho no Windows Explorer e vou copiar e colar aqui no comando open, né? Então open aqui entre aspas duplas, né? Vou botar aqui o caminho, tá? E depois aqui da minha pasta, no caso aqui vídeos canais Excel, né? Eu vou botar o nome do meu arquivo, que seria então o meu arquivo 1.txt com a extensão, né? Arquivo 1.txt, porque isso aqui é uma string, né? E a mesma coisa, tá faltando um comando, mas eu já vou completar, tá, gente? Eu vou copiar e colar, né? Só para não ter que digitar de novo. E aqui seria o arquivo 2.txt. Então, o comando open, né, ele pede aqui, né, era esperado o as, falta colocar aqui, né, a identificação desse arquivo. Então, eu vou colocar como a entrada dele, for input, as, eu vou botar o identificador como sendo 1. E esse aqui eu vou colocar como sendo 2. Poderia colocar qualquer número? Poderia. Ou tá aí, for input as 2. Então, esse primeiro arquivo eu vou identificar como sustenido, né, o jogo da velha como 1 e esse aqui como 2. Tá? E para atribuição das variáveis, né, o meu comando input, né, input sustenido, eu vou, relativo ao identificador 1, que é o arquivo 1.txt, né, a minha variável que ele vai ler, que vai ser uma variável. Aliás, aqui eu vou mudar, né? Porque eu botei XY como single e o meu arquivo eu coloquei um texto, né? Eu vou mudar aqui o tipo de declaração para texto, que senão vai. Como string, né? Senão vai dar problema. Eu coloquei single, eu teria que ter colocado um número aqui no meu arquivo. Vou mudar um pouco, vou botar aqui como texto. Eu mudo em seguida. Então, esse meu primeiro arquivo, ele vou atribuir a variável x. E o meu segundo arquivo, vou atribuir, né, a variável y. E aí depois eu vou fechar o primeiro arquivo e vou fechar o meu segundo arquivo, tá? Então só deixa eu mudar ali a declaração do meu x e y para não dar problema. Então aqui eu vou declarar como string e aqui eu também vou declarar como string de caracteres, tá? Aí se eu executar isso aqui, a gente até pode tentar executar para ver se ele vai dar algum erro. Na verdade não vai acontecer nada porque não está mostrando, né? Não vai mostrar o dado do arquivo, né? Então eu vou dar uma executada aqui. Ó, executou, né, que na planilha não aparece nada. Não deu erro, mas ele abriu e fechou o arquivo, mas eu não consegui comprovar, né, se ele realmente fez a leitura. Então vamos usar o message box aí para ele exibir o que está dentro de cada arquivo, né? Então o message box, né? Então vou colocar aí para ele mostrar.
a informação que tem dentro do arquivo 1 e do arquivo 2. Então, vou colocar assim, ó. É que eu posso colocar conteúdo, dois pontos. Aí vamos botar assim, primeiro arquivo, né? Primeiro arquivo é. Aí vou botar um, dois pontos, um espaço. E aí então eu vou selecionar a variável x. E aí eu vou fazer a mesma coisa com. Só que aqui é y. Com o segundo arquivo. Então vamos ver. Ó, conteúdo primeiro arquivo é primeiro arquivo. Segundo conteúdo, segundo arquivo é segundo arquivo. Entendeu? Que é exatamente o que está escrito no texto de cada um, né? Ficou meio esquisito ali a minha chamada, mas só para a gente poder enxergar. Então, o primeiro arquivo, que é o que estava dentro da que é a minha string, dentro do arquivo 1.txt, e segundo arquivo do arquivo 1.txt. Então, veja que ele, né, conseguiu ler e fechar corretamente então o que tinha dentro do arquivo, certo?